Olá a todos, estamos na nossa segunda aula de inglês voltado para aviação e o assunto de hoje é um velho conhecido de todos nós, o verbo to be. Para que usamos o verbo to be? Para representar em inglês os verbos ser e estar. Toda vez que pensamos em verbo to be, lembramos logo daquela lista que tem os pronomes I, you, he, she, it. Mas para esse contexto da aviação, ficaremos atentos apenas a duas formas, is e are, que são representativos de plural e singular. Quando o verbo to be está representando o singular, usamos is. Então, toda vez que o sujeito está no singular, usamos is. E na negativa, is not ou isn't. Quando o substantivo que vamos conjugar, ao qual vamos conjugar, está no plural, então usamos o verbo na sua forma are e na negativa are not ou aren't. É o caso aqui da frase os pilotos. Atente-se também aos significados. Quando eu quero dizer está, estão, eu uso o verbo to be. Quando eu quero dizer são ou é, usamos o verbo to be. Então, esses são os dois significados do verbo. Veja o caso do primeiro exemplo. O avião, singular, está na pista de pouso. Em inglês, the aircraft is in the runway. Então, toda vez que está no singular, is. Os pilotos são novos. Estamos falando de um substantivo, de um sujeito no plural. Então, o são fica are. The pilots are new here. Observem as frases abaixo, também do contexto da aviação. The cables, plural, are in bad conditions. The fuselage skin, singular, is cracked. The lamp and the fuse. Aqui, embora a gente perceba que não tem a presença do S, e isso poderia ser confuso, porque parece que estamos falando de sujeitos que estão no singular, nos referimos a dois sujeitos, the lamp, the fuse, a lâmpada e o fuzil. Então, the lamp and the fuse are, são dois substantivos, dois sujeitos, então considerado plural, usamos are burnt. Ainda falando um pouco sobre singular e plural, precisamos aprender um pouco mais sobre os pronomes demonstrativos que vocês já encontraram no material na apostila que está disponível aqui na plataforma. Os pronomes demonstrativos, eles servem para apontar, para indicar a distância de um objeto. Então, quando o objeto está próximo do sujeito, ou seja, de quem fala a frase, usamos this ou these. This, quando está se referindo a singular, e these, quando nos referimos ao plural. Já quando o objeto ao qual estamos nos referindo está longe de quem produz a frase, de quem está falando a frase, usamos that e those. That para o singular, those para o plural. Observe aqui nos exemplos ao lado que temos a palavra near, que significa próximo, e far, que significa distante, longe. Para a gente saber como completar essa lacuna, temos que atentar a essa informação entre parênteses, near ou far, e observar se o sujeito está no singular ou no plural. Então, vamos analisar. Aqui temos door, que é uma palavra no singular, e a palavra near, que significa perto. Logo, devemos usar this. This door is open. Na frase abaixo, temos um substantivo no singular, battery, porém a palavra indicativa da distância é far, ou seja, longe. Então, usamos that. That battery is discharged. No último exemplo, na última frase, o sujeito, o substantivo, é tools, e ele está no plural.
Podemos observar isso pela presença de S e pela presença do verbo to be conjugado are. E entre parênteses, a palavra near. Então, plural, perto do sujeito, these. These are apples. Espero que todos tenham entendido. Até a próxima!